Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, nós vamos abrir primeiramente no capítulo de número 37. Nós temos uma história extraordinária, uma história belíssima. Eu creio que é uma das histórias mais lindas que nós temos na Bíblia, porque justamente ela faz o que nós chamamos de uma tipificação da história de Cristo. Nós temos alguém aqui que é traído pelos seus irmãos, alguém que, através do seu sacrifício, ele vem abençoar muitos. É uma história de perdão, de redenção, e é por isso que na teologia nós dizemos alguns personagens na Bíblia passam por experiências tão profundas, tão próximas, que é uma tipificação, uma antecipação daquilo que nós temos no Evangelho em Jesus Cristo. É exatamente isso que acontece. Eu quero deixar um abraço para todos que estão conectados com a gente. Nós já estamos com um número razoável de pessoas, de famílias conectadas, são dezenas e dezenas de famílias conectadas aí com a gente, e queremos que esse número cresça, que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Se você quiser compartilhar esse vídeo agora mesmo, enquanto você está ouvindo ao vivo, assistindo ao vivo, pode compartilhar. Nós vamos então fazer uma leitura de Gênesis capítulo 37, vai contar a história dessa família. Você sabe que essa família, a família de José, o famoso José do Egito, nós precisamos dividir a história em duas partes. Eu acredito que quando nós fazemos isso, nós conseguimos ter uma visão mais ampla, um entendimento mais profundo do significado, da relevância e da seriedade que é o perdão. É muito fácil nós falarmos de perdão depois que alguém te ofendeu, que alguém já fez aquilo que não deveria fazer, e nós então temos agora um peso, uma obrigação de perdoar, é fato isso, mas nós temos que olhar para essa realidade e entender que perdão envolve sacrifício. Então a vida de José, ela é dividida em dois momentos. Eu posso falar da vida de José antes do poço, ele vai ser jogado num poço, nós vamos ver já na palavra de Deus, e depois do poço. Até o poço era um José que nós tínhamos. Era um José que foi criado de uma forma com, vamos dizer assim, preferência, ele foi mimado, ele foi poupado excessivamente pelos seus pais. A história de José é uma verdadeira tragédia anunciada. Mas depois do poço é quando Deus começa a fazer uma obra na vida de José durante longos anos de muito amadurecimento que ele passa, e Deus vai conduzir a história e levá-lo a um momento de perdão. Então é importante a gente olhar nessa perspectiva. Eu quero fazer essa leitura, você que está aí conectado com a gente, quiser abrir sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 37, nós vamos falar sobre o perdão, vamos entender um pouco mais o significado do perdão baseado na vida, na história de José do Egito. Então vamos lá, Gênesis, capítulo de número 37. Vamos fazer uma leitura aqui. Deixa eu deixar aberto aqui para a gente. Gênesis, capítulo de número 37. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Eu peço a paciência dos irmãos, eu vou tentar pulando um pouco algumas passagens, porque o capítulo é longo, mas ele é muito importante para o nosso entendimento, tá certo? Gênesis, capítulo de número 37. Tentarei ser breve, hoje nós tivemos algumas intercorrências, o culto começou um pouquinho mais tarde, mas nós vamos tentar fazer de uma forma, já diminuir uma música aqui, que não vai ficar muito tarde para nós, né, meus irmãos? Então vamos lá. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos, marca essa idade, é importante, José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia as más notícias deles a seu pai. Observe isso. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhes uma túnica de talar, de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Eu vou ler até aqui no verso número 4, nós vamos conversando, lendo mais alguns versículos, para não ficar cansativo. Deixa eu contar uma coisa para vocês, gente. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Nós precisamos entender. A palavra de Deus nos fala da história de Jacó.
Jacó é uma história dramática. O problema começa com os pais. É o problema de criação, se a gente for fazer uma retrospectiva na história de Jacó. Nós sabemos que Jacó era um enganador, enganava e era enganado, né? A história de Jacó. Ele engana seu pai com aquela história de Esaú, que ele toma o direito da primogenitura. Depois, a palavra de Deus nos diz que ele vai ser enganado pelo seu sogro. Ele que amava a Raquel, e ele durante 7 anos trabalhou para receber Raquel, mas aí o seu sogro, ele enganou ele, né? Chegou no dia do casamento, ele entregou a outra filha mais velha, porque naquela terra não era assim que se fazia. É como alguém disse certa vez, a outra ia ficar encalhada, né? Então ele empurrou a encalhada para ele, e ele teve que casar com a filha mais velha. Depois a palavra de Deus vai nos mostrar a história dele, mais 7 anos trabalhando por Raquel. Finalmente ele casa-se com Raquel, e aí ele vai ter agora 2 esposas, né? E a palavra de Deus vai nos mostrar então toda essa história dele com essas esposas, e os filhos que ele vai tendo com as suas esposas, e finalmente ele vai ter apenas 2 filhos com a sua amada, com quem ele queria se casar desde o início, e uma delas, um dos filhos era José. Então ele tinha uma preferência pela esposa que foi transferida para os filhos. Como sabemos, a palavra de Deus conta a história desses patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, né? Jacó depois vai ter ali os 12 filhos, que vai representar as 12 tribos de Israel, e você tem a história aqui de Jacó. Então, conforme nós lemos aqui no capítulo 37, havia uma preferência. Nós podemos imaginar agora um filho que é claramente tratado de uma forma preferencial, ele é poupado, ele vai ficando um menino, vamos dizer assim, mimado. Ele é claramente um menino mimado. Ele é aquele tipo, numa família de muitos irmãos, em que ele recebe os melhores presentes, a melhor roupa, o melhor sapato. Imagina então que os outros irmãos, eles iam passando a roupa um para o outro, né? Você já viu essa história, né? A gente recebe a roupa do irmão mais velho, vai crescendo, vai recebendo a roupa do irmão mais velho. Mas quando chegava na hora de José, não. Aí o pai ia fazer uma compra numa loja de roupa de primeira, né? Melhor roupa para ele. Isso fica muito claro, que a palavra de Deus nos diz que fez uma túnica de talar de mangas compridas. E há essa claramente na Bíblia esse tratamento preferencial que Jacó dava para o seu filho José. E isso foi criando uns ciúmes dentro daquela família, aquilo foi crescendo, isso é uma observação que a gente precisa fazer. Pais que não percebem isso podem fazer um grande estrago dentro da família, e aqueles irmãos começaram então a sentir até mesmo um ódio. A palavra de Deus vai usar essa palavra, é uma palavra muito forte, mas é uma palavra usada aqui no texto sagrado. A palavra de Deus diz então que ele era um menino fofoqueiro, dedo duro, né? Ele era um menino com um tratamento especial, ele vinha e falava mal dos irmãos para o pai, e havia toda essa circunstância que criou esse adolescente de 17 anos que tinha claramente um comportamento que produzia ódio no coração dos seus irmãos. O verso 4 diz assim: vendo, pois, seus irmãos, que o pai, olha só que detalhe, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, ou seja, José era o filho mais amado, todos os outros, tá? Mesmo o outro irmão que era filho de Raquel, odiaram-no. Então os irmãos começaram a criar no coração um ódio de José. Odiaram-no e já não lhe podiam mais falar pacificamente. Então, toda vez que havia um encontro dessa família, um encontro com aqueles irmãos, era uma situação de tensão, era aquele filho sendo protegido pelo pai, aquele filho falando mal dos irmãos para o pai, a circunstância crescendo, era o que nós falamos de uma tragédia anunciada, uma bomba relógio, alguma coisa iria acontecer. Grandes tragédias acontecem dentro de famílias, circunstâncias difíceis que dividem relacionamentos, destroem famílias, mas muitas vezes, se você for procurar lá na raiz do problema, aquilo problemas que nós já tivemos em nossas famílias, nos relacionamentos humanos, são frutos de circunstâncias que já estavam nítidas diante de nós. Eram circunstâncias que nós
observando um pouquinho, nós vamos perceber que já tem um problema grave ali acontecendo. Então, cada família já deve estar atenta. Eu acho que a experiência que nós temos aqui com José já nos mostra isso. Muito bem. E a história vai continuar. Precisamos ler mais um pouquinho. Ele, além de tudo, ele tinha, sim, um dom de sonhos. Nós precisamos dizer que isso é um dom. Isso aqui é fruto realmente de algo que Deus estava colocando no coração dele. Só que devido à sua imaturidade, ele não sabia nem como transmitir isso para a família. E aquele ranço foi crescendo. Ele vai contar de um sonho muito interessante que ele vai se cumprir depois na vida dele. No capítulo 37, verso 5, diz assim: tendo José um sonho, ele relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Se você ler todo o capítulo 37 com calma, depois desse nosso encontro, você vai perceber que esse ódio, esse sentimento vinha crescendo. Ele vinha tomando conta, odiaram ainda mais. Tudo que ele fazia produzia mais ódio no coração. E o pai não estava atento a isso. Era um tipo de coisa que o pai já devia ter tomado uma atitude para impedir uma tragédia que claramente estava anunciada, né? E ele vai então contar o sonho, rogo-vos. Eles não queriam nem ouvir o sonho, muito provavelmente, porque o texto diz que ele rogou os irmãos: não, eu insisto com vocês vão ouvir o sonho que eu tive. Mas eles estavam cheios de ódio no coração, eles nunca ouviram o sonho desse menino mimado, entendeu? E olha qual que era o sonho, né? O sonho era mais ou menos assim: olha, rogo-vos, ouvi este sonho, olha. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram os irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam. É a terceira vez que a gente vê a palavra ódio, e cada vez crescente, mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. E ele teve um outro sonho, um segundo sonho agora, né? A palavra diz assim: então, ele teve um outro sonho e referiu aos seus irmãos: ao sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. É interessante. Contaram-no a seu pai e a seus irmãos. Olha só que interessante. Repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então nós vemos aqui um ódio crescente, circunstâncias adversas, a situação estava crescendo dentro, no seio daquela família, casos de tensão, casos de divergência dentro do lar, no seio de uma família, precisam ser tratados com oração, com conversa, buscando uma solução e não deixar da forma que esse pai deixou correr solto e essa tragédia anunciada. Então nós temos que olhar até o momento, no verso de número 12 é quando você vai ter a história do poço finalmente. Então o ódio vinha crescendo, os ciúmes vinha crescendo, os seus sonhos, o pai dando preferência para ele, super protegendo, ele dedando e dedurando os irmãos de tudo, falando mal dos irmãos. Ali começaram então esses sonhos, ele dizendo: olha, eu tive um sonho, irmão, é o seguinte, ó, todos vocês vão se inclinar para mim. Então imagina, dentro daquele contexto, o efeito negativo que aquilo teve. E finalmente, no verso 12 em diante, você começa então uma mudança na história. É quando esse ódio já sai, já deixa de ser apenas um sentimento no coração, porque é ali que começa. A palavra de Deus diz claramente que todo pecado começa no coração. Todo assassinato, todo homicídio, tudo que é de ruim que o ser humano pratica, ele começa no coração. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos guardar o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, tudo aquilo que nós fazemos primeiro surge no nosso coração. Nós temos uma responsabilidade com aquilo que surge no coração. Eu não estou diminuindo a responsabilidade de ninguém aqui. O pai foi responsável por aquela tragédia. José era uma criança que foi crescendo mimada. Os irmãos deram vazão para todo aquele sentimento. Então nós temos claramente uma bomba relógio, uma tragédia anunciada. Do verso número 12 em diante, nós temos então o desenrolar dessa história. A Bíblia fala que ele foi com os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém. Perguntou Israel a José: não apacenta os teus irmãos o rebanho em Siquém? E enviou ele
para espiar os irmãos. É mais ou menos isso que acontece. Presta atenção. Vai, enviar-te-ei a eles. Respondeu José, eis-me aqui. Aí disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Então ele era aquele que foi enviado pelo pai para espiar, inspecionar os irmãos e trazer notícias para o pai. Aí você tem o final do verso 14, ele foi a Siquém e um homem encontrou a José que andava errante pelo campo e lhe perguntou, que procuras? Respondeu, procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacento eles o rebanho? Aí disse-lhe o homem, olha, foram-se daqui, pois ouvi-os dizendo, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro, vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Então aqui nós temos um momento em que o sentimento de ódio toma conta e se transforma numa atitude. Eles aqui veem o seu irmão vindo e eles conspiram, eles planejam, eles se organizam para matar o seu irmão e lançar no poço. Mas no verso número 21 nós temos Rúben. Rúben, então, providência divina, evidentemente, é usado para impedir que José fosse morto. Quando a palavra de Deus diz, também lhe disse Rúben, não derrameis sangue, lance-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. E isto, ele disse, para livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Então, na cabeça aqui de Rúben é o seguinte, vou convencê-los a não matá-los agora, vamos jogá-lo nesse poço e vamos então pensar uma outra forma de nos livrar de José. Mas no coração dele, dentro, no seu interior, ele já tinha ideia de restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a tal da túnica talar de mangas compridas, tomando-o, lançaram na cisterna vazia e sem água. E deixaram ele lá, sentando-se para comer pão, olharam e viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão? De que nos aproveita matar o nosso irmão? E esconder o sangue. Vinde, vendamo-nos aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, a nossa carne. E seus irmãos, então, concordaram. E passando os mercadores, midianitas, os irmãos de José, o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Então nós temos aqui momento trágico nessa família, quando José é finalmente lançado no poço, e daqui para diante é uma história muito conhecida, nós podemos resumir, eles vão rasgar as vestes, aquela manta de José, e sujá-la com sangue de cordeiro, levá-la até o pai, dizer para o pai que José foi atacado por um animal, o pai entra em luto, aquele sofrimento todo por perder, achando que tinha perdido seu filho. José é vendido, a gente conhece a história, ele vai cair na casa de Potifar, aí depois lá tem aquela história com a esposa de Potifar, que se insinua para ele, ele foge, depois ele vai ser preso, lá preso, o tempo todo a Bíblia diz que Deus era com ele, Deus foi providenciando, preservando a vida dele no meio de todo esse sofrimento. Deus trabalhou na vida de José, finalmente José na prisão vai interpretar sonhos, nós conhecemos a história do copeiro e tudo, e isso vai chegar aos ouvidos de Faraó muitos anos depois. A palavra de Deus nos diz então que Faraó está sendo atormentado por sonhos, e lhe é dito, o copeiro lhe diz que quando ele estava no cárcere, ele conheceu um jovem que interpretava sonhos. José é levado até o palácio, Faraó, e ele interpreta os sonhos. Ele, naquele momento, Deus já trabalhou no seu coração, na sua vida, e coloca ele num lugar especial. Nós conhecemos a história, 7 anos de vaca magra, depois 7 anos de vaca gorda. Era necessário recolher nos celeiros muito alimento diante o período de escassez de vaca gorda, porque depois viria o período de escassez. Então o Egito, Faraó coloca ele como a segunda pessoa mais importante. Debaixo de Faraó era ele que tinha
toda a palavra, lhe dá um anel, que era um tipo de um sinete que lhe dava essa autoridade como um gerente, né, do Império Egípcio, e ali então Deus o abençoa, ele se casa, tem filhos e muitos anos se passam. Na verdade, 22 anos se passam. Os 7 anos de vaca gorda, que a gente diz, que é um período em que, naquele sonho de Faraó, era um período de grande prosperidade. Pela administração de José, o Egito enriquece muito. Ele sabendo dessa profecia, eles vão guardar muito alimento. Depois vem 7 anos de seca, de privação, que o mundo antigo, né, passa por uma grande crise, e o Egito estava então numa fartura tremenda, e aí as pessoas vinham de longe para comprar alimento nos celeiros, trigo e enfim, o que eles podiam preservar. E aí então você tem o reencontro dessa família. Eu acho que a vida de José no Egito é dividida em 2 partes. Como eu disse, antes do poço, você tinha uma pessoa que foi criado num ambiente familiar muito complicado, com preferências, o pai o amava mais do que todos os irmãos, ele foi crescendo ódio nos irmãos, que chegou a esse ponto de venderem, quase matá-lo, né, mas não era propósito de Deus nesse caso. E finalmente nós temos a história de José tomando um novo rumo. Quando José vai para o Egito e tudo muda na vida dele. E lá no Egito nós vamos ter o momento em que ele está governando, os seus irmãos vêm de longe para comprar alimento, e você finalmente tem aquele encontro. Eu quero dizer isso porque eu quero falar um pouquinho sobre o perdão com vocês. É o momento em que José vai anunciar-se para os seus irmãos, né? E ele vai então, vai haver um encontro com a família, ele irá perdoar, vamos dizer assim, os seus irmãos. É importante esse momento. Lá no capítulo de número 45, em Gênesis, você tem um momento que José reencontra os seus irmãos, e ele vai dar-se, como diz aqui o texto sagrado, a conhecer aos seus irmãos. Meus irmãos, nós precisamos entender, entrando aqui agora, finalmente, no ponto do perdão. Quero ser breve. Perdão é algo que, como eu disse, é um sacrifício. É um peso que é colocado sobre aquele que foi ofendido, porque nós, de fato, seremos desafiados a perdoar a qualquer tipo de ofensa. Não há nenhum tipo de ofensa que a gente venha receber nessa vida que nós não possamos perdoar. Só que perdão é um processo. Nós temos que entender o perdão como um processo. Eu fiz um vídeo alguns dias atrás sobre o perdão, um vídeo muito breve, e há vamos dizer assim, uma metáfora do perdão. Quando você é ofendido, alguém faz algo odioso e você tem raiva, você quer que aquela pessoa morra, muitas vezes nós temos sentimentos horríveis. Assim como aqueles irmãos que, nessa tragédia anunciada, queriam matar o seu irmão José. Às vezes acontece isso com a gente. Alguém nos ofende, alguém faz o mal contra nós, nós temos o desejo, às vezes, até mesmo de matar essa pessoa. Mas quando nós tomamos a decisão, que perdão é uma decisão, nós queremos perdoar. É fato que isso não é uma mágica, isso não acontece do dia para a noite, isso é fruto de uma decisão que tomamos, seguida de um processo longo no nosso coração. Alguém usou essa ilustração, é como se no momento de maior ódio nós queremos matar aquela pessoa, mas na medida que nós nos dirigimos em direção a ela, com o intuito e com a decisão de perdoar, com o passar do tempo, que perdão é um processo, nós em breve tempo não teremos mais o desejo de matar. Podemos até querer que aquela pessoa morra, mas já não é o desejo de matar com as nossas próprias mãos. Mais um tempo nesse processo de trabalhar no nosso coração, de colocar nossa vida diante de Deus, de pedir ajuda a Deus, graça de Deus, entendendo e compreendendo o significado do perdão. Em breve nós já não queremos mais que aquela pessoa morra. Nós não queremos matar, agora já não queremos que ela morra, mas não queremos que ela sofra, pelo menos.
e pague por aquilo que ela fez de ruim contra nós. E se nós continuarmos nessa direção, em breve tempo, nós já não queremos mais que aquela pessoa sofra e quando menos nós percebemos, nós já estamos com o coração leve e com o desejo de abraçar e de perdoar aquela pessoa. Perdão é um processo. Meus queridos, nós temos que entender que se passaram 22 anos do dia em que José, com 17 anos, foi lançado dentro do poço. E Deus fez uma obra na sua vida. José era um ser humano como eu e você, era um ser humano que tinha falhas, tinha defeitos. Deus estava trabalhando na vida dos seus irmãos, que durante 22 anos viram o seu pai sofrer com a suposta morte de seu filho preferido, José. Certamente isso é um dos maiores sofrimentos que um pai pode ter. Não poder sepultar o seu filho, não poder despedir do seu filho. Você pode imaginar, durante 22 anos, quanta dor e quanto sofrimento esses irmãos causaram ao seu pai. Então, nós tínhamos uma ferida profunda e certamente isso teve efeitos dentro daquela família, assim como todo pecado, toda maldade, toda tragédia que acontece nos relacionamentos humanos abrem feridas, deixam cicatrizes profundas, marcam e muitas vezes determinam ou definem quem nós seremos. É certo que lá na frente, eu digo isso porque lá na frente, quando toda essa história se desenrolar, eu me lembro daquela passagem quando a palavra de Deus diz que Jacó é levado perante o faraó e o faraó pergunta a sua idade, seu tempo de peregrinação. E ele vai dizer, são poucos, menos do que os meus pais e mal vividos. A história de Jacó é uma história dramática, uma história de alguém que enganava e era enganado. Durante toda a sua vida ele enganou muitas pessoas, enganou seu pai, enganou seu irmão Esaú, e foi enganado pelo seu sogro, depois enganado pelos seus filhos durante boa parte da sua vida. Ele passou a vida toda enganando e sendo enganado. E quando é colocado diante do faraó, o faraó pergunta a sua idade, o tempo da sua peregrinação, era uma forma que os antigos descreviam a idade, né? E ele diz assim, o tempo da minha peregrinação são poucos e mal vividos, bem menos que os meus pais. Então nós temos claramente um homem machucado, amargurado, doente por dentro, devido a tanto sofrimento que, infelizmente, ele mesmo causou diante da sua história de enganar e ser enganado. E agora, então, nós temos José, 22 anos, Deus trabalhando no coração daquela família, enquanto eles estavam vivendo distante do seu irmão. José agora lá no Egito, e em nenhum momento nós vemos aqui José querendo voltar ou fazendo algo para reencontrar a sua família. Eu acredito que Deus estava trabalhando e preparando o momento certo. Perdão é um processo. Se você passou por uma experiência difícil, dramática, se o seu coração foi machucado, se você foi traído, se alguém fez um mal para você ou para quem você ama, no início você vai ter um ódio mortal dessa pessoa, mas você precisa tomar uma decisão. E eu usei essa figura de um pastor que certa vez, à tarde da noite, recebeu ligação de uma moça angustiada que pedindo oração, porque era aniversário dela e ela não havia recebido uma palavra de parabenização pelo seu aniversário, não havia sido cumprimentada por ninguém, então ela pede pelo pastor orar por ela. E o pastor achou estranho, porque ele sabia que os seus pais estavam vivos. Ela pergunta então pelos seus pais e ela diz, olha, eu rompi. Aquela mulher, aquela moça havia brigado com seus pais, com seus familiares, tinha poucos amigos, pelo visto nenhum. E isso é o fim, isso é o que vai acontecer quando nós guardamos e acostumamos a guardar rancor e não exercitamos essa prática do perdão. Há um momento que nós temos que tomar uma decisão e ir em direção às pessoas e superar todos os obstáculos que nós temos nessa vida, ou nós vamos tomar a decisão entre a mágoa, a amargura, o rancor ou pessoas.
Nós temos que escolher. Por isso que perdão é fruto de uma decisão que nós tomamos. Inicialmente, nós precisamos experimentar, como eu disse, esse perdão que surge no coração de José. Deus trabalha na sua vida, Deus prepara ele. Aquele pastor depois ora por aquela menina para que Deus lhe dê a graça dela restaurar o seu relacionamento com seus pais, com seus familiares. E é geralmente assim mesmo que acontece. Pessoas que têm dificuldade de perdoar, elas vão deixando um rastro por onde passam, infelizmente, de relacionamentos rompidos, de pessoas que não vê há muitos anos, e muitas vezes o pior acontece, é quando aquele familiar parte desse mundo sem nós pedirmos perdão ou perdoarmos. É quando pessoas não têm mais jeito, não tem como voltar atrás. Coisas acontecem na nossa vida que nos impedem. E o que nós temos que fazer logo, o quanto antes, respeitando esse processo, mas o quanto antes tomar uma decisão de escolher entre mágoa, rancor ou pessoas. Escolher pessoas. Quando nós pensamos no perdão de Deus por nós, na verdade, envolveu o sacrifício, Deus teve que escolher. Ou ele a condenava eternamente a humanidade, ou ele perdoava e trazia para perto de si a humanidade. Deus escolheu perdoar através do sacrifício de seu Filho Jesus, que foi, como lemos aqui no capítulo 53 de Isaías, Jesus foi sacrificado. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ali, então, essa paz é o que? O relacionamento, o retorno para o coração do Pai. Então, através desse sacrifício, é um preço, é uma dívida. Então, aqui nós vemos José, depois de ser traído pelos irmãos, sem diminuir a responsabilidade do pai, dele, dos irmãos. E a gente vê, então, claramente que nem sempre existe um único culpado. Em todos os relacionamentos é tudo muito. Nós não estamos trabalhando com ciência exata, gente. Nós estamos falando de emoções, de sentimentos, da complexidade dos relacionamentos humanos. Então não tem simplesmente um certo e o outro errado. Raramente isso acontece. É um acúmulo de coisas, de experiências que cada um de nós, de equívocos, de interpretações erradas, de mágoas que vão sendo guardadas, de ódio que vai crescendo no coração, até que, finalmente, a palavra errada, a atitude errada surge e a mágoa, o ódio toma conta do coração e nós temos então uma tragédia anunciada. Dentro dos nossos relacionamentos familiares, interpessoais, certamente, se você tem algo pontual, algo que aconteceu, pode ter certeza que se você olhar os antecedentes, o que aconteceu antes, até aquele momento, muitas coisas levaram àquilo, que muito possivelmente sinais já estavam sendo dados para que aquilo acontecesse. E nós não percebemos. O pai foi negligente. Era o caso do pai chamar os irmãos e trabalhar o coração dos irmãos. O comportamento daquele filho era algo que provocava os irmãos. A atitude do pai provocava os irmãos. E finalmente a tragédia acontece. Então nós não estamos tirando a responsabilidade de ninguém. Se você tem algo para perdoar, lembre, nós estamos tratando de corações, de emoções, de sentimentos, de relacionamentos íntimos, justamente dentro da família. Alguém disse certa vez, é uma grande verdade, é lá dentro que nós temos os maiores amores e as maiores dores. É a mão que acaricia, que muitas vezes, infelizmente, ao ferir, causa as maiores dores. Porque parte de alguém que nós nunca esperamos. É a surpresa, sermos surpreendidos por aquilo que acontece dentro de um lar, de uma família, numa traição, de uma maldade, de uma palavra que ofende, de uma agressão física e que nós precisamos perdoar. Precisamos perdoar por amor a Deus, precisamos perdoar por amor a nós mesmos, mas também precisamos perdoar por amor àquele que nos ofendeu. É um processo. E aqui, finalmente, no capítulo 45, para encerrarmos a nossa mensagem, você tem um momento, o ápice, em que depois de uma longa história de 17 anos de comportamentos
que levariam aquela família a uma tragédia. 22 anos antes do poço 17, depois do poço 22, para finalmente chegarmos no capítulo de número 45, quando a Bíblia diz que José dá-se a conhecer a seus irmãos. E eu quero ler com vocês esse finalzinho, quando a palavra de Deus diz assim: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Então aqui você tem o desfecho dessa história. 22 anos, Deus trabalhando no coração dos irmãos, do pai e do próprio José, para que houvesse, através desse processo que é o perdão, esse reencontro. E essa família agora vai ter esse momento, esse ápice de emoções, de sentimentos, de ódio, de perdão e de redenção e de restauração do lar, que isso é possível. José tomou uma decisão de ir em direção aos seus irmãos. Como sabemos, os irmãos foram até o Egito para comprar alimento e ali José, então, prepara todo um esquema para poder se aproximar dos seus irmãos. Ele segura um dos irmãos, manda buscar o outro irmão, ele desconfia, ele não se revela aos seus irmãos até um determinado momento. Então há toda uma vamos dizer assim, um contexto, né, que ele arma para esse ápice do capítulo 45. Mas uma decisão é tomada, a decisão de perdoar, que é um processo na vida de José que se concretiza no capítulo 45. Se você ler o verso de número 4 em diante, disse, olha aqui, a atitude de José em relação aos irmãos. Disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, porque nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a preservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. E Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, o Senhor de toda a casa, como governador de toda a terra do Egito. Então nós temos claramente um momento assim lindo, extraordinário, em que José pede para todos os servos saírem, e ele, fechado naquele salão com seus irmãos, muito provavelmente ele começa a tirar aquelas vestimentas faraônicas, né, que ele usava, aquelas roupas, né, como um vice-regente do governador do Egito. Muito provavelmente ele não era reconhecido pelos irmãos. 22 anos passaram, os irmãos lançaram ele no poço, ele tinha 17 anos, um adolescente, 22 anos depois, um homem já adulto, casado, com filhos, na meia idade, em torno de uns 40 anos, eles não reconheceram. Com aqueles aparamentos egípcios, aquela roupa, eles não deveriam ter reconhecido mesmo. Muito provavelmente José começa a retirar tudo aquilo e ele se revela aos seus irmãos, e a Bíblia diz que os seus irmãos não fazem nada. Eles ficam como que chocados. A palavra diz assim que eles não tiveram poder de falar. É como naquele momento eles ficaram estáticos, eles ficaram sem voz, sem palavra, atemorizados, diz a palavra. Eles não tinham poder para responder. Eles ficaram tão chocados quando eles viram seu irmão que eles não puderam responder, de tão atemorizados que eles ficaram perante ele. Então, a partir daquele momento, José se revela, mostra, conta, e ele já tinha no seu coração um entendimento espiritual, uma maturidade. Nós não vemos mais aquele menino mimado de 17 anos,
que suas palavras não tinham sabedoria nenhuma e provocavam seus irmãos. Aqui nós estamos diante de alguém que passou pelo crivo do sofrimento, que foi trabalhado por Deus, e agora já um homem maduro, ele pode se dirigir aos seus irmãos e dizer as palavras de mais sabedoria, umas palavras de maior sabedoria que nós temos na Bíblia. Diante de toda a tragédia e o sofrimento e a traição que ele passou pelos seus irmãos, ele disse aqui, olha, não foram vocês que me enviaram para cá. Mas ora, foram os irmãos que venderam ele, foram os irmãos que jogaram ele naquele poço, mas tal foi a compreensão dele de que Deus estava trabalhando através de seus irmãos. É quando nós passamos essa barreira, meus irmãos, das falhas humanas, das limitações humanas, dos erros humanos e olhamos para cima. O perdão só surge no nosso coração quando nós conseguimos olhar para o alto e entender que Deus está acima de todo bem, de todo mal, governando a nossa história, e Ele conduz tudo para um propósito final, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É aqui que nós vamos ter aquela palavra extraordinária, quando mais para frente, no capítulo de número 50, José mais uma vez reforça no coração dos irmãos essas compreensões maduras e profundas acerca da vida, da nossa história, dos nossos relacionamentos, das necessidades que temos de perdão e de redenção, e olhando para o alto, vendo o propósito de Deus na vida das pessoas que convivem com a gente. Existe algo muito maior, gente, do que as nossas mágoas, do que os nossos sentimentos, e nós temos que deixar Deus trabalhar no nosso coração, mas olhando para o alto, quando José chama finalmente os irmãos mais uma vez e confirma no coração dos irmãos essa verdade. Ele diz assim, não tenham medo, porque vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Toda dor, gente, todo sofrimento nessa vida, na vida de pessoas que estão diante de Deus, são transformados em um meio de crescimento, um meio de nos aproximar mais de Deus, nos tornam mais humanos e mais próximos daquilo que Deus tem para cada um de nós. É Deus trabalhando no nosso coração, Deus nos levando e nos conduzindo para algo maior. É o entendimento que José tem da sua vida. A Bíblia deixa claro que em todo o seu sofrimento, quando ele foi lançado no poço, quando ele foi traído pela mulher de Potifar, lançado no cárcere, constantemente a Bíblia diz que Deus era com José. Eu não sei o que você passou, que tipo de sofrimento você vem passando, se você foi traído, ofendido, caluniado, trapaceado. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nas mãos de Deus, todo sofrimento é um instrumento de transformação. Você sai do sofrimento diferente de como entrou. E Deus usa todas as coisas para o nosso bem. As pessoas intentam o mal contra nós, mas se estivermos abertos ao agir de Deus na nossa história, aos processos de Deus no nosso coração, nós vamos terminar como José, dizendo, vós intentastes o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Eu já passei por muitos sofrimentos nessa vida, gente, de perder irmão, mãe muito cedo, esposa, lutas assim que eu não consigo nem imaginar como foi que eu passei. Eu olho para trás e digo que todo o sofrimento que eu tive na minha vida, Deus transformou em algo extraordinário, me levou mais para perto dele, trabalhou no meu coração e me deu o caminho do amadurecimento. E com toda certeza para me usar no ministério, para poder tocar na vida das pessoas. Deus está trabalhando, Deus está usando as circunstâncias da sua vida para um bem maior. Que Deus te dê a graça, assim como José, depois de 22 anos, foi um processo. Vamos ter paciência. Se nós ofendemos alguém, vamos ter paciência para que Deus prepare aquele coração para o reencontro, para o perdão, para a redenção e para a transformação de vidas. Que Deus dê graça para que nenhuma família seja destruída pela falta de perdão, para que nenhum casamento seja destruído, para que nenhum relacionamento pais e filhos, amizades possam ser restauradas, porque o perdão é divino, é extraordinário e nos é dado a graça de perdoar. Que Deus te abençoe e que Deus possa produzir na sua vida
essa experiência maravilhosa que ele permitiu na vida de José e de seus irmãos.